Ah, a quaresma. Quaresma, rapaz. É o segundo momento do ano, ou o primeiro, tanto faz, um ou outro, em que a pessoa é corna, cretina, safada e pilantra, mas deseja se purificar. O outro período é o Natal, né? Quando pessoas que se odeiam o ano inteiro fingem que se amam, sentam em volta de uma mesa e comem comidas. Quaresma. Hoje eu vou dizer para vocês como que isso começou e os motivos de eu achar que isso é uma grande besteira. O tempo era lá atrás, muito lá atrás. No começo da civilização hebraica. O hebraico arcaico pré-exílico recebeu influências de diversos povos em sua formação. Eu dizia outro dia aqui que o termo el sequer é do hebraico, ele é de origem cirílica. Foi um termo emprestado. Isso ocorre, por exemplo, com a palavra self-service. Ali está escrito self-service. Almoço, self-service. Todo mundo sabe o que é self-service, porém, é uma expressão que não é originária do português. Perfeito. Assim, tá de noite ainda, eu estou começando a caminhada, muitas gírias, expressões surgem com o passar do tempo. Aquele tempo de formação de hebreus teve influência de vários povos. Inclusive a própria Bíblia, não essa Bíblia que as pessoas recebem em casa, uma versão original em hebraico. Ela trata de um Abraão que na infância vendia ídolos, tipo imagens de santos, para mercadores que passavam pelo local onde morava, a caminho do Egito. Esses ídolos, esses mercadores compravam para protegê-los em viagens. Era uma época em que as pessoas cultuavam um montão de deuses. É tipo hoje. Só que naquele tempo, as pessoas faziam uma estátua qualquer, de qualquer coisa, e aquilo virava um ídolo. Ei, lasqueira, dureza. Tá bom, beleza. Mas nessa formação cultural do povo, a influência de outras culturas foi notável, sabe? Inclusive, nessa formação cultural, as gírias de povos pagãos estiveram muito presentes. Daí, considerando a aridez do local onde essas pessoas moravam, áreas desérticas, com predominância de culturas arcaicas de produção, um começo de cultivo em massa de cereais, milho, trigo, oliveiras. Nesse começo não havia tanto um apreço pela irrigação, pela formação de lagos, lagos artificiais, né? A fossa, cisterna, entre outros. E para qualquer coisinha, tinham que atravessar uma distância considerável em uma área de desertos. Então, surgiu uma gíria que ficou muito famosa na antiguidade, que é o mesmo que eu disser, estou há um tempão caminhando. No hebraico arcaico pré-exílico, 40 dias e 40 noites é apenas, simplesmente, uma gíria que expressa um tempão. Esse tempão pode ser uma simples manhã, uma semana, um ano, não importa. É o mesmo que disser, tomei café de manhã, estou há um tempão sem comer. Ou, tomei café de manhã, estou há 40 dias e 40 noites sem comer. O erro das pessoas, principalmente pessoas que traduzem Bíblia, para algumas coisas, ser extremamente objetivas e para outras, ser subjetivas. Por exemplo, quando a ciência refuta
com muito argumento alguma coisa bíblica, nessa hora entra a subjetividade, que é o defensor da Bíblia dizer algo do tipo: não, temos que analisar o contexto. Ok, estou há 40 dias e 40 noites sem comer. Oh, realmente são mesmo 40 dias e 40 noites. Mas nesse caso, não temos que analisar o contexto, não. Para umas coisas, temos que analisar o contexto. Para outras, não. Está escrito, então é isso aí. Sabe o que é isso? Demagogia. Quando uma coisa interessa, que é muito interessante, muito boa, não, é isso aí, está escrito mesmo. Agora, quando é algo que vem a ser questionado, não, temos um contexto. Tem algo oculto por trás disso aí. Loucura. Nós tivemos na Bíblia um trecho que foi quando um profeta chamado Elias desafiou 300 profetas de um deus Baal. Não, deus Baal não. Baal era uma designação. É o mesmo que eu disser o deus Alá, o deus Jeová, o deus hindu. Então, Deus seria a designação Baal. Tinham vários Baals. Cada povo naquele tempo pagão tinha o seu próprio Baal. Não era um nome de alguém. A Bíblia, erroneamente, trata como a existência de um deus Baal. O Baal mais famoso que teve desses deuses pagãos era Baal Kaapor. Mas tinham vários outros Baals. Inclusive um Baal Mirim. Então, isso era um título e não um nome próprio. Na tradução da Bíblia, tem-se muito que o Baal isso, o Baal aquilo. Desconhecimento de causa de quem traduziu a Bíblia. Não se aprofundaram no que estavam fazendo. Fizeram com pressa. Então, 40 dias e 40 noites. Após esse evento, no Monte Horebe, a rainha Jezabel, que era esposa do rei Acabe, ordenou a perseguição do profeta Elias. Depois dele se refugiar no deserto, próximo ao Horebe, ele teria caminhado por 40 dias e 40 noites até Sarepta, onde foi recebido por uma mulher viúva que morava com seu filho. Só que um cadeirante com cadeira de rodas faria o mesmo trajeto em 5 dias. Uma pessoa andando numa boa demoraria 40 dias e 40 noites para chegar até Sarepta. Doloroso, viu? Feia a coisa. A distância é muito pouca para se demorar tanto tempo. Hoje em dia nós temos atletas que fariam esse percurso numa corrida, né? Beleza. 40 dias e 40 noites no deserto. Não! Ele demorou um tempão no deserto, apenas isso. Esse termo 40 dias e 40 noites também é citado, além de alguns trechos que nesse momento não vem ao caso, ele é citado no Novo Testamento. Quando, em uma alusão ao que Elias fez no deserto, o pregador, o Jesus, teria ficado 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado pelo diabo. Doloroso, viu? Porque esse termo, 40 dias e 40 noites, é apenas uma gíria do passado. Não é um termo literal, do tipo, um carro tem 4 rodas, então ele tem 4 rodas. Não, 40 dias e 40 noites é simplesmente uma gíria. E eu não estou pesquisando isso em lugar algum. Eu propus essa alteração da tradução para o próprio Vaticano. Porque é nítido, pelo coloquialismo, pela tradição, pela formação cultural, pelas expressões de época,
e pelos fatos, pela transcendência dos fatos, que isso é apenas uma gíria. 40 dias e 40 noites não é um termo literal, é uma gíria de época. Então, você que está aí fazendo a sua quaresma, entenda o seguinte. Não, tomara que dá tempo. Deixa eu correr. São 6 horas da manhã. Você que está aí fazendo a sua quaresma, entenda o seguinte. Isso é uma tradição criada recentemente. Não existe 40 dias de penitência, nem mesmo no Novo Testamento. Não existe não, tá? Isso daí é para ficar bonito, para você depois de ter dado muito rabo no carnaval, ou então você que nem deu rabo no carnaval, mas está cheio de pecados. Isso serve para você ficar 40 dias sem fazer alguma coisa que gosta, numa espécie de penitência. Tem gente que fica 40 dias sem comer carne, mas continua falando mal da vida de todo mundo. Então não adiantou, né? Tem gente que fica 40 dias sem beber, mas continua achando carteira com dinheiro na rua e pegando o dinheiro. As pessoas criam uma forma de fazer alguma penitência apenas para aparecer para outras pessoas. A verdade é que as pessoas, durante esses 40 dias de quaresma, fingem ser uma coisa que não são. E aí quando acaba a quaresma, as pessoas pensam, pronto, zerei o odômetro, agora eu posso ser pilantra tudo de novo até o Natal, hein? Aê! Oh, que cultura perigosa, né? As pessoas realmente são educadas desde pequeno a acreditar que alguns eventos santificam tudo aquilo de ruim que você já fez. Doloroso. Doloroso, rapaz. Quaresma. 40 dias de penitência. Não é uma coisa antiga, tá? Isso foi criado recentemente, viu? Foi feito o advento da quaresma em uma convenção após a instituição do calendário gregoriano. É isso aí. Antes, nos relatos que se encontram em poder do Vaticano, inclusive, é uma incógnita, né? Que documentos originais de todos os povos estão em museus, mas no caso específico da Bíblia, estão apreendidos em mãos do Vaticano. Por que o Vaticano não mostra isso então? Já que a história é verdade, já que tudo que se prega nas igrejas é verdade, por que o Vaticano não abre um museu para visitação pública desses achados que estão em poder do Vaticano e que foram apreendidos no tempo das cruzadas bizantinas? O Vaticano, unido às forças de Roma, apreendeu tudo que tinha relação com a Bíblia. Ninguém tinha mais um livro em suas mãos. Livro que eu digo não em papel, em couro, pedra, argila. Tá tudo com o Vaticano. Já que a história é muito verdadeira, qual é o medo do Vaticano mostrar esses documentos originais? Não sei, né? Quer dizer, na verdade eu sei. Mas esse advento depois do período dos concílios, notadamente o concílio de Nicéia, tá? Que decidiu o que deveria ficar na Bíblia e o que deveria ser retirado da Bíblia. Deixa eu só passar aqui para não incomodar um pouco. Esses livros que foram considerados canônicos formaram o que hoje vocês entendem como Bíblia. É por isso que nós temos duas versões de Bíblia. Tem a dos cristãos, dos evangélicos e dos católicos, aqui no Brasil. Em outros lugares ainda existem outras versões ainda. A dos ortodoxos, por exemplo. Mas uma temática é certa. Os principais livros da Bíblia que estão presentes nessas seitas todas, nessas dissidências todas de cristianismo,
foram decididos no Concílio de Nicéia. E os outros livros que o Vaticano não quis que o mundo soubesse estão escondidos lá. Entre eles, um evangelho apócrifo muito interessante que coloca o Judas como o servo mais fiel do Jesus. O mais leal, o mais fiel. E ele recebeu uma ordem para trair o Jesus, porque os outros não teriam coragem de cumprir essa ordem. Disse nesse evangelho apócrifo que os outros não seriam fortes o suficiente, mesmo sabendo que era necessário ir lá e contar para os guardas, e que ele era o único que poderia fazer isso, porque era uma decisão do Jesus ser preso e ser crucificado, tá? Ele queria que isso acontecesse, e os outros não teriam sangue frio para fazer. Apenas um. Diz esse evangelho aí que a Bíblia está errada, hein? Além do que, tem um outro da Maria Madalena que diz que no fim da treta ela casa com Jesus e tem filhos. Olha que absurdo. Na Bíblia não fala. A Bíblia fala o que vocês têm que ouvir. No período da Santa Inquisição, se você questionasse qualquer coisa, te queimavam numa praça. No meio do povo ali, ó, marcavam para te queimar lá, com fogo, com lenha, tudo. Você virava um churrasco. E pessoas cheias do Deus no coração, em volta aplaudindo, enquanto um padre pau no cu jesuíta pegava uma cruz grandona, que era um cabão com uma cruzinha na ponta, e fazia você segurar e pedir perdão. Loucura. Loucura, né? E os que não quiseram pedir perdão? Não, vou pedir morrer, tô de boa. Tô light. E aí? Sabe o que eles faziam? Te torturavam primeiro. Dureza! Eles queriam te obrigar a morrer pedindo perdão lá. Era o circo de horrores dele, você ser queimado, implorando a ajuda de um Deus. Loucura! Isso aí é a religião do amor, da paz, da salvação. Ai. Nossa! Eu fico pensando nos gritos, nos ecos da história, dessa gente que sofreu na mão desse bando de gente safada. Bom, Quaresma, você pode estar aí sem comer carne, sem beber, sem fumar, sem dar o cu, mas entenda, isso foi inventado há menos de 2000 anos atrás, viu? Lá atrás, no Antigo Testamento, quando se fala em 40 dias e 40 noites, não, é apenas uma gíria que significa um tempão. É isso. Igual eu tô há um tempão, ou melhor, há 40 dias e 40 noites, bloqueado no YouTube, e eu já tô com uma ação para resolver isso, porque alguns religiosos não se contiveram em sentar o cu dentro da cadeira da sua igreja e ficar lá. Quiseram invadir o espaço dos outros. Sou ateu e não acredito em nenhum Deus, nem Jesus, nem diabo, nem anjo, nem nada. E isso incomodou essas pessoas, ao passo que criaram uma panelinha para denunciar os meus vídeos. Após eu receber a liminar dessa ação, esse vídeo, assim como outros em que eu estou me manifestando acerca de conteúdo religioso, estará disponível em meu canal de YouTube. Eu nunca fui, até hoje, até a porta de nenhuma igreja pregar o ateísmo. Mas a verdade é que os religiosos têm que se colocar no seu lugar, entrar para dentro da igreja e dar sossego, já que são santões que estão salvos. Sente o rabo na cadeira, espere uma mãozona abrir o telhado, te pegar e levar. Não dê palpite na vida dos outros. A imposição moral acabou na Santa Inquisição. E pensando nisso, nessa imposição moral, nesse abuso cometido por esses religiosos, eu mostrarei todo o meu conhecimento histórico, o meu estudo acerca da religião, em alguns livros, alguns vídeos que serão postados nesse canal. Quem é religioso, seja, não é da minha conta o que cada um faz com o próprio cu. Mas pilantragem comigo eu não aceito. Então, em alguns vídeos será demonstrado os motivos de eu ser ateu.
após muito pesquisar, muita leitura, viagens, descobertas. É isso.